Pessoal, chegaram os novos Dell G15 que eu comprei aqui da Dell. Chegou não só um Dell G15, mas dois Dell G15 aqui no estúdio, né? Para quem tá acompanhando o canal recentemente, sabe que a gente tem falado bastante sobre esses novos lançamentos da Dell, que são os novos Dell G15 2023, que são os Dell G15 5530, né? O modelo correto deles. A Dell lançou novos modelos aqui. Um deles que já conta com a nova RTX 3050, uma atualização em cima da 3050 que já existia, que tinha apenas 4 GB de VRAM. Agora tem um Dell G15 com uma 3050 de 6 GB de VRAM e parece que essa 3050 tá mais forte também. Sem contar que tiveram outras melhorias, né? Como o processador aqui já é de 13ª geração, já é uma versão HX. Finalmente a Dell colocou o segundo slot de SSD de volta, né? Quer dizer, vamos ver se isso é verdade mesmo. Essa versão com a 3050 de 6 GB tá saindo aí menos de R$5.000, então para preço de lançamento tá muito interessante. Nem só considerando que é lançamento, para preço de uma 3050 de 6 GB tá muito legal, porque R$5.000 é a média de preço que a gente encontra notebooks com 3050 de 4 GB normais. E aí, cara, tendo a opção de você comprar uma 3050 de 6 GB, a galera tá muito interessada para ver como é que esse cara vai sair, porque parece que vai ser um dos melhores custo-benefícios até outras opções aparecerem. E temos um outro Dell G15 aqui também é o 5530, tá? Só que aqui configurado com uma RTX 4050, tá? Então a placa de vídeo aí já da linha 4000 da Nvidia. E aí você pensa, pô, mas as últimas 4050 que a gente testou aqui no canal custava R$12.000, eram muito mais caros, né? Teve o Galaxy Book que custava R$17.000. Esse é o ponto. Esse Dell G15 com 4050 tá saindo menos de R$7.000, mais ou menos seus R$6.500 mais ou menos. Então o preço dele tá muito atrativo. Custa quase que metade do Nitro 5 com 4050 que nós já mostramos aqui no canal. De resto ele parece estar igual da versão 3050, tá? Inclusive, um ponto negativo desses novos Dell G15 é que eles não mudaram em nada na questão de design, mudaram detalhes ali. Então, né, a questão de carcaça, assim, eles parecem estar igual ao ano passado. O que mudou foi hardware mesmo, tá? Ele também tá com i5 13450HX. A diferença é que ele tá com uma 4050 ao invés de estar numa 3050 aqui. Mas enfim, pessoal, vamos lá. Vamos fazer um unboxing desses novos Dell G15. O vídeo vai ficar demorado porque são dois unboxings, mas eu acho que a gente consegue fazer rápido porque os dois devem estar bem parecidos, eles devem estar basicamente iguais. Então a gente faz um unboxing meio rapidinho, até porque a gente já conhece o design, né, do Dell G15. Antes de começar, só avisar que eu peguei esses caras em promoções. Por exemplo, Dell G15 com 3050 paguei R$4.700, com a 4050 R$6.500, graças ao nosso site de promoções. Se você não conhece ainda, temos o nosso site que é o benchpromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks. A gente postou as promoções e lançamentos, né, aqui desses novos Dell G15. E através do nosso site você consegue também mapear qual que é o menor preço desse cara, ver histórico de preço também, tá? Histórico de promoções, para você conseguir fazer uma decisão correta e comprar o seu notebook num preço mais interessante. Então, depois dá uma olhada no nosso site, benchpromos.com, e também nos nossos grupos de promoções, Telegram, Discord, os links estão todos aqui na descrição. E por último, não se esquece, hein? Vocês estavam pedindo muito o vídeo desse Dell G15, então não se esquece de deixar o seu gostei. E agora, vamos lá, vamos fazer um unboxing desses caras que eu também tô curioso para ver como é que ele tá, né, na questão estrutural. Espero que tenha mudado alguma coisa, porque vou te falar que eu tô um pouco enjoado já do visual do G15. E bom, pessoal, seguinte, já estamos aqui com a caixa do Dell G15. Vamos começar com o unboxing da versão 3050, que teoricamente é a versão mais simples, né? Será que a Dell caprichou na experiência de unboxing? Porque até ano passado a experiência de unboxing da Dell era uma das mais simples, né? Não vem nada embalando o notebook direito. Vamos ver se agora a experiência está um pouquinho mais premium. Eu acho que não, até porque a Dell está vendendo esses notebooks com preços bem competitivos e com certeza para chegar nesse preço houveram cortes de custo. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, olhando de cima, já dá para reparar que não temos nenhum tipo de embalagem premium. Temos aqui já de cara o cabo de força, beleza? A gente vai deixar de lado. A fonte aqui também, ó, já veio meio jogada, meio solta, né? E olha o tablet. Isso aqui nem parece uma fonte, né, de tão grande, é uma fonte gigantesca, só que é uma fonte de 240 watts. Então é uma fonte parecida com o que a gente tem nos Dell G15 3060, né? Lembrando que essa aqui é a versão 3050. Então uma curiosidade, os Dell G15 3050 acho que vier uma fonte de 180 watts. Esse cara já tá com consumo maior aparentemente, hein? Isso significa que esse Dell deve estar consumindo bem, o que significa que talvez esteja com mais performance também. E aqui nós já temos acesso ao notebook embalado de forma bem simples mesmo, ó, tirando aqui da carcaça. A gente pode já ver, ó, o notebook mais ou menos embalado com os plásticos bolha. Aqui dentro não tem mais nada, né? Tem manuais, vamos tirar eles aqui. Apenas termos de garantia, temos aqui também manual do Dell 5530, né? E aqui temos o nosso Dell G15. Talvez eu tenha me enganado porque ele tá com uma aparência um pouquinho diferente sim, mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Tirar aqui o plástico de proteção. Esse plástico aqui também. E olha lá, esse aqui é o novo Dell G15 2023.
Cara, ele mudou sim, cara. Tem algumas diferenças aqui, olha aí. Cara, assim, mudou mais ou menos também, né? Ele tá bem parecido com o que ele era em 2021, 2022, mas não sei se vocês estão reparando, mas essa tampa aqui de cima tá lisa agora, né? Em 2021, 2022 ele tinha um acabamento aqui nesse triângulo, vários risquinhos aqui, que dava um certo relevo. Agora não, ficou um pouco mais minimalista, como vocês podem ver. É uma tampa lisa, com apenas um relevo do triângulo mesmo, né? E o símbolo da Dell aqui no meio. Cara, legal, achei bem bonito. Mudou pouca coisa, né? Mas assim, eu achei que ficou mais minimalista, mais bonito pra quem não curtia aquele acabamento do ano passado. Até pra limpar era ruim, porque era vários cisquinhos, então acumulava um pouquinho de pó. Agora lisão assim fica um pouquinho melhor, né? Todo de plástico, tá, pessoal? Acabamento nível Dell G15, então aqui é um plástico bem gostoso, né? Não é um plástico liso, não, é um plástico meio fosco, com acabamento, né? Meio fosco aqui, o que é legal porque marca menos dedos do que o plástico liso, né? E temos a famigerada bundinha, né? Vocês lembram que quem começou com essa história de bundinha foi o próprio Dell G15 e continuamos aqui com a bundinha. Tô com a impressão que essa bundinha tá meio grande demais, não parece? Olha o tamanho, né? Desse notebook sedã aqui. A porta-malas dele aqui tá gigantesco, mas deve ser para refrigeração. O notebook em si tá grande, né? Você vê que ele tá um notebook bem maior do que um notebook convencional, mas o Dell G15 sempre teve essa característica. Uma coisa que eu tô notando também, essa parte de trás, ela é preto em vez de cinza, né? Essa parte aqui, ó, a famigerada bundinha, né? Ela é mais escura agora. Vocês podem reparar com contraste aqui com a parte lateral, né? Que essa parte de trás é mais escura. Aqui atrás, inclusive, já reparei que ele tem aqui as saídas de ar na cor laranja, tá? Porque essa versão 3050, ele não tem teclado RGB, por exemplo. Ele vai ter apenas acabamentos na cor laranja, igual aqui atrás. Fechou? Temos aqui a parte lateral dele, ó. Até que eu não achei ele tão grosso, tá? Pegando na mão assim, achei que ele ia ser mais grosso. O pessoal tá falando que ele tá até mais pesado. Pesado ele tá mesmo, tá? Mais grosso eu acho que não tá. Deve estar seus 2,5 cm, talvez. Já já a gente para medir ele. Mas tá aí, ó, muito bonito. Vamos só abrir para ver como é que é a parte interna dele. Tirando aqui, proteçãozinha do teclado. Aqui não mudou. Quer dizer, talvez tenha mudado alguma coisa aqui. Tô sentindo alguma coisa diferente. Eu acho que é o seguinte, o teclado não mudou, tá? O teclado aqui padrão Dell, teclinhas mais baixinhas, né? Cor laranja apenas, tá? O teclado aqui não é RGB. Eu tô achando o touchpad meio pequenininho. Esse touchpad tá um pouquinho menor, eu acho, do que o que eu tava acostumado. Se não me engano, o Dell G15 tinha o touchpad... nunca foi grande, né? Mas eu não sei se era tão pequeno assim. Esse touchpad realmente é bem pequenininho, porque daí imagina que você vai utilizar um mouse, né? Você não vai utilizar tanto esse touchpad aqui. Teclado full size, teclado ABNT, tá? Botão power separado do teclado, apesar de estar fisicamente junto, ele tá separado. E eu liguei ele já sem querer, vocês estão vendo que o teclado ele é retroiluminado, ó. Mas apenas na cor laranja. E olha só, já estamos ligando aqui o notebook sem querer, não era a minha intenção, porque eu queria comentar mais coisas, como por exemplo, eu acho que essas saídas de ar aqui em cima estão maiores do que o normal também. Faz muito tempo que eu não testo no Dell G15, pode ser que minha memória esteja me enganando, tá? Mas sei lá, tô com a impressão que as saídas de ar aqui são bem maiores do que eu estava acostumado, então talvez esse notebook esteja precisando, né, de uma refrigeração mais parruda. Temos aqui a tela dele, tá? Já avisando, essa versão, as versões i5 desse novo Dell G15, seja a versão 3050 ou a 4050, tem telas básicas, tá? Então essa tela aqui é uma tela 120 Hz de 250 nits. Que mais? Ela tem taxa de cores 45% NTSC, não é uma tela referência não. Se você quer um notebook com uma tela referência, você tem que pegar a versão i7 desse Dell G15 5530. Aí ele já vem com uma tela 100% sRGB. E ó, vocês já estão vendo mais ou menos a aparência dele aí, ó. Inclusive já estamos entrando no Windows, a Cortana já vai começar a falar com a gente aqui. E essa é a parte de trás do notebook, olhando por um outro ângulo de visão. Aqui o Windows eu vou configurar depois, tá, pessoal? Eu não vou perder muito tempo aqui agora, não. Eu só notei realmente que não só a bundinha ela é mais escura, mais puxada para a cor preta, como também a borda da própria tela também é mais puxada para a cor preta, tá? Achei as bordas da tela normal. Para configurar o dispositivo usando um leitor de já tela. vou avisar. O som dele parece estar bem alto. Estava em 75% e já estava bem alto. Ponto talvez positivo, né? O som dele vai ser bem altinho. Sobre a moldura de tela, achei a moldura normal. Tá? Não achei nem grossa, mas também não achei fina, nada de se elogiar. E aqui é uma crítica, não uma crítica, né, mas pô, uma decepção pessoal minha com a Dell, porque eu queria muito que a Dell trouxesse o Dell G16, cara. Sério, telas de 16 polegadas estão dominando o mercado. A Dell optou por trazer o Dell G15 mesmo, talvez por contenção de custos, né, para manter ele no preço competitivo. Mas pô, se ele tivesse uma tela de 16 polegadas,
ia me conquistar muito, né? Infelizmente estamos no Dell G15 de 15.6 polegadas mesmo, tá? Acabamento aqui do Palm Rest é sempre aquele plástico mais fosco, né? Que é legal, eu gosto, é bem minimalista, inclusive quase sem nenhum tipo de adesivo, só o símbolo da RTX e o i5 aqui, que inclusive é um i5 de 13ª geração. Vamos fechar aqui o Dell, vamos dar uma olhada nas entradas que esse cara tem, porque, bom, ele tem um kit padrão de entradas, tá? Então RJ45, P2 para fone de ouvido, do outro lado nós teremos duas USBs 3.2 aparentemente, né? Apesar de não estarem coloridas, tem um SS de Super Speed, se não me engano. E atrás nós temos mais uma USB, provavelmente também 3.2, HDMI e uma USB-C com saída de vídeo, tá? Aqui ela não deixa claro se é compatível com carregamento, depois a gente precisa testar, mas é um USB-C com vídeo, não é Thunderbolt, infelizmente. E aqui é a entrada de energia dele, que inclusive continua igual do ano passado, a fonte dele quase igual o Dell G15. Se não for igual, talvez seja igual a fonte do Dell G15 3060. Vamos dar uma olhadinha em coisas interessantes, como por exemplo peso. Ó, para você que quer levar esse notebook na mochila, vamos ver quantos quilos ele vai te dar de dor nas costas. Eita, peraí que ele até falhou a balança aqui. A balança não tá aceitando o peso desse Dell G15 não, vou tentar fazer dessa forma aqui, ó. Ó, aqui tá dizendo que ele tem 2,7 kg, tá? Pesado, mas deixa eu fazer um teste de novo aqui. É isso, ó, 2,708 kg, mais ou menos é o que ele tá pegando aqui na balança. Pesado, 2,7 kg é bastante coisa. Não chegou aos 3 kg do Alienware, mas tá quase chegando lá, né? Os Dell G15 da geração passada, se não me engano, era 2,5 kg. Então estamos aqui com um modelo um pouquinho mais pesado, realmente é para quem não se importa tanto com mobilidade. Vamos ver também a grossura dele, que ele não é um notebook fino, dá para reparar que ele não é fino, né? Mas assim, também não tô achando ele extremamente grosso não. Vou te falar que tá bem aceitável, assim, pelo menos na pegada, a sensação de usar ele tá tranquilo, mas é que eu imaginei mesmo, ele tá com 27/28 milímetros de espessura. Aqui meio que tá dentro do padrãozinho, né? Não chegou a bater os seus 3 centímetros, que foi o caso do Nitro 5, mas também não é de se elogiar não é muito leve. Sobre dobradiça, vocês viram que, ó, primeiro, né, ele é tão pesado que obviamente ele vai abrir com uma mão só, não tem como não abrir com uma mão só, e falando de ângulo de abertura, o máximo que ele abre é isso. Mais ou menos seus 160 graus. E por aqui acabou, né? Eu precisaria configurar agora o Windows para entrar nele e tal e fazer alguns testes, mas a gente vai fazer isso depois. Parte estrutural, gostei que, bom, tiveram mudanças mínimas, né? Agora a tampa é lisa, tem essa parte de baixo que é mais escura, né? Dá um contrastezinho aí, mas ele continua quase igual o ano passado na parte estrutural e de design. Vamos ver, desmontando esse cara, tem algumas mudanças eu acho, mas antes de desmontar, vamos fazer um unboxing da versão 4050 e aí a gente desmonta os dois ao mesmo tempo, tá? E da versão 4050 vamos fazer um unboxing um pouquinho mais rápido, porque ele deve ser exatamente igual. Vamos só ver se tem alguma diferença. Ó, aqui eu vou fazer um speedrun de unboxing, tá? Fazer bem rapidinho, porque eu acho que eles são exatamente iguais e aí a gente não precisa perder tempo mostrando as coisas repetidas. Só tô com medo de confundir eles, porque como se eles forem realmente exatamente iguais, como é que eu vou saber quem é quem, né, sem logar no Windows? Mas ó, mesma coisa, tá? A fonte aqui, eita, não é a mesma coisa não. A fonte é aquele transformador que a gente viu no Alienware M16. Olha isso aqui, cara, 330 watts, mas meu amigo, você tá levando um transformador para casa, parece que tirou do poste isso aqui, né? Além dele ter essa aparência um pouquinho mais grosseira, é gigante, tá? É grande. Cara, vou te pegar meu celular para vocês verem a diferença. Ó, a diferença. Esse aqui é meu celular, tá? Olha a grossura. Caramba, velho, pensa no notebook que não é portátil. Com certeza esse cara aqui, ele vai ser mais pesado. Só de fonte pesa 1 kg, tá? Eu já pesei essa fonte uma vez, que é a mesma do Alienware, chega a pesar 1 kg. Cadê o cabo de força? Ah, tá aqui embaixo. Ó, esse aqui é o cabo de força. Cabo de força é tudo igual, então podemos já descartar. Vamos pegar aqui o notebook. Aparentemente aqui, olhando aqui por cima, né, ele parece estar exatamente igual, ó. Igualzinho. Não muda nada a questão de cor, se a gente pegar aqui botar do lado do outro, nem dá pra saber quem é quem, cores iguais, acabamentos iguais também. Talvez ele esteja mais pesado mesmo, hein? Olhando aqui agora, acho que ele tá um pouco mais pesado. Embaixo não tinha mostrado, mas é a mesma coisa, né? Laterais, mesmas entradas. Pessoal, não mudou basicamente nada e continua com a saída de ar laranjas, hein? Ponto negativo, né? A versão 4050 eu achei que ele seria mais sóbrio, mas não, ele também tem saída de ar laranja, mas eu acho que o teclado dele já é RGB pelo menos. Ó, abrindo aqui, vamos ver se tem alguma diferença interna. Tem uma diferença interna, porque aqui o teclado já não é laranja e sim branco. Eu gostaria que a parte de trás da versão 4050 também fosse branca, né? Pra ficar um pouquinho mais sóbrio. Mas, bom, o teclado aqui é branco justamente porque ele é um teclado RGB
né, ligando aqui, acho que a gente vai conseguir notar já, não sei se ele já vai estar configurado com RGB ou a gente vai ter que entrar no Windows, mas ele já é um teclado RGB, ó, já está configurado. Então, ó, vocês conseguem ver, vocês estão vendo que as teclas estão mudando de cor, né? Então, na versão 4050 você vai ter um teclado RGB, continua com o touchpad minúsculo aqui, apesar de ser um touchpad legal, e as saídas de ar gigantescas aqui em cima. ABNT, tem a tecla G, botão power separado do teclado, tudo como a gente espera. E cara, nem via etiqueta eu vou conseguir notar. A única forma de notar a diferença entre eles é pelo teclado mesmo, ó. Se eu pegar um aqui, botar do lado do outro e abrir a tampa, realmente a única mudança entre eles é o teclado, porque etiquetas são iguais, acabamento, tudo igual, saídas de ar igual, até as telas são iguais, porque aqui também estamos numa tela básica, já que essa aqui também é a versão i5, por mais que seja a versão 4050, eu configurei ele com i5 para ficar mais barato, né? Então eles são exatamente iguais, só muda a cor do teclado, é assim que eu vou conseguir identificar quem é quem nessa brincadeira aqui. E aí a Cortana já vai querer falar comigo aqui, já vou até mutar ela, porque depois eu configuro essa parte de Windows. Ah, eu tava quase esquecendo, pessoal. Vamos pesar, né? A espessura deles é igual, mas vamos ver o peso, porque eu acho que esse cara tá mais pesado, a versão 4050. Eita, ele tá 100 gramas mais pesado. Tá pesando aqui 2,824 kg, né? Então ele tá um pouco mais pesado. Vamos fazer um teste? Sério mesmo, olha isso aqui, ó. Agora pegou 2.800, mas acho que é porque ele tá inclinado. Aí tá pegando aqui 2.800 mais ou menos. Se a gente pegar só a fonte, tá? Sem nem colocar o cabo junto. 4 quilos. Você vai levar 4 quilos na sua mochila com o notebook mais a fonte, se nós botar o cabo junto. 4.200, que seria quase 4 quilos e 200 gramas. Não é para quem tá procurando portabilidade, com certeza. Isso aqui é para quem tá procurando realmente performance, porque 4 quilos na mochila todo dia vai dar uma zoada nas suas costas, né? Mas enfim, esse aqui foi o unboxing speedrun desses dois notebooks, pelo menos a parte de fora, né? Mas calma, que esse vídeo não tá nem na metade ainda, porque a gente precisa testar eles e principalmente vamos desmontar esses caras e ver como é que eles estão internamente, porque a gente sabe que um dos problemas do Dell G15 na versão 2022 é que eles tinham um slot a menos de SSD, eles só tinham um slot, muita gente deixou de comprar o Dell G15 por conta disso. Será que esses Dell G15 novos corrigiram esse problema, né? Então vamos dar uma desmontada nele, ver como é que ele está configurado internamente, porque, por exemplo, a versão 4050 ele está até agora com metal líquido. A versão 3050 ainda não é metal líquido, mas vamos ver como é que é a estrutura interna. Talvez eles se diferenciem aqui, até porque eles vieram configurados de forma diferente. A versão 4050 eu comprei com 16 GB de RAM, 512 de SSD, e a versão 3050 ele veio com 256 de SSD e apenas 8 GB de RAM, mas óbvio que a gente vai fazer o upgrade para 16, que é basicamente obrigatório. Vamos lá, vamos desmontar esses Dell G15 e ver como é que eles estão por dentro então. Um ponto legal do Dell G15 é que ele tem um sistema, conforme você vai desparafusando um dos parafusos aqui, ele já dá uma levantadinha aqui na carcaça para facilitar você vir com um pedaço de plástico, né? E fazer a desmontagem, ó. Ele sai a carcaça de forma bem fácil por conta dessa característica aí. A Dell facilita o upgrade, diferente de outras marcas que até não permitem o upgrade, né? Um ponto legal da Dell é que ela até facilita o upgrade para você conseguir abrir, mudar aqui e fazer o upgrade no seu Note, né? E você não perde a garantia por isso, claro, você só perde a garantia se for mau uso de fato. Olha lá, facinho, facinho, tirei aqui a tampa, tá? Temos aqui, essa aqui é a parte de trás e olha só, esse aqui é o Dell G15, pelo menos a versão com 3050 primeiro, tá? Interna dele. E já estamos vendo algumas coisas. Primeiro que é uma placa-mãe invertida. Vocês podem ver que o dissipador de calor da placa de vídeo e processador ficam do outro lado. Por isso que não tem aqueles heat pipes aqui nessa parte de cima. Antes de qualquer coisa, deixa eu desconectar aqui a bateria. Só para não deixar o notebook com energia enquanto a gente mexe nele, né? Aí, bateria desconectada, só para não deixar nenhuma energia correndo aqui dentro e não ter chance de causar curto, né? E ó, aqui a gente já consegue ver que sim, nesse Dell G15 estamos com os dois slots para SSD e ponto legal, o slot que vem original é o SSD pequenininho, ó. Se a gente pegar aqui e retirar esse SSD, a gente vai ver que, primeiro que eles estão com dissipadores de calor individuais, né? Então cada SSD vai ter o seu dissipador de calor. E o original é esse aqui, teoricamente. Esqueci de tirar mais um parafuso. Agora sim, esse aqui é um SSD pequenininho, original. É o SSD que já veio nele, tá? De que marca que é? É um SSD da Kioxia. Kioxia Corporation, não conheço. Mas é um SSD dos pequenininhos. Isso aqui é tamanho 2230, eu acho. É muito pequenininho, já veio com o dissipador de calor embutido nele, né? E assim, pelo que eu tô vendo aqui, ele tem esse pininho aqui, tá? Que prende o SSD e eu acho que esse pininho solta, tá? De acordo com o que a gente consegue... Ah, olha só, ele solta mesmo. Então esse pininho aqui, ele solta, porque ele vem configurado para o SSD pequeno, mas você pode configurar ele para o SSD grandão. Olha que legal, cara. Isso aqui é uma coisa que todas as fabricantes
que deveriam fazer também. Mesmo que ela opte por utilizar um SSD pequeno, sei lá, porque pode ser mais barato para fabricante, sei lá, tem que ser possível de mudar o pininho para colocar um SSD dos grandes aqui. Então, se você quiser, você pode colocar um SSD 2280 normal no slot original, apesar de que o SSD que já veio originalmente é dos pequenos, né? Então, caso você queira trocar o SSD original por um maior apenas, mas o pininho, sim, troca de lugar. Isso era uma das dúvidas que eu tinha. Mas além do SSD original, nós também temos o segundo slot para SSD. Finalmente a Dell colocou. Cara, sério, ela sofreu muitas críticas por ter tirado esse segundo slot, porque muita gente queria colocar mais um SSD e não conseguia nos Dell G15 do ano passado. E temos aqui então esse segundo slot, que de novo eu esqueci de tirar o segundo parafuso. Tá aqui retirado. Olha aí. Esse aqui é apenas o dissipador, né? Que inclusive ele vem com plastiquinho para você tirar só quando você for colocar um SSD aqui embaixo, né? Então você pode colocar um SSD maior aqui, ó, e ele também é configurável. O pininho dele também sai. Você pode tirar esse pininho, né, que é o pininho que prende SSD, e configurar para ele ser um pininho, sei lá, do padrão 2230, né, que seria esse pequenininho aqui. Só tô tendo um pouquinho de dificuldade de colocar ele. Aqui, você configura dessa forma. Aí você poderia utilizar um SSD dos pequenos aqui também nesse segundo slot, tá legal? Então, legal que a Dell tem esse tipo de possibilidade pra gente nos dois slots. E finalmente colocou o segundo slot de volta. Muita gente, né, não comprou o Dell G15 ano passado justamente por conta dessa pequena característica. Outra coisa, o Dell G15 aqui, a versão 3050 mais barata, vem apenas com 8 GB de RAM, né, que é esse pente aqui da Hynix, ó, pente de DDR5, tá? Ele já é DDR5, 4800 MHz, é isso mesmo? 4800? É isso, 4800 MHz. De 8 GB apenas em single channel, vem apenas um pente. Você pode comprar ele já com 16, mas sai muito caro. Eu recomendo muito que você compre ele original e compre um pente de DDR5 por fora, que foi o que eu fiz. Comprei aqui um Kingston Fury, né? Também de 4800 MHz, que, cara, vai acabar saindo mais barato do que você fazer o upgrade pelo próprio site da Dell, né? Então eu recomendo sempre que você faça isso, comprar um notebook mais puro possível e fazer os upgrades por fora. Então no caso aqui a gente vai utilizar um pente da Kingston, o Kingston Fury Impact, inclusive não sei se eu falei errado, talvez eu tenha falado da HyperX, mas não, é Kingston Fury. 8 GB, DDR5 também, vamos ver. Inclusive muita gente pergunta se esse Kingston aqui é compatível com os Dell G15. Vamos descobrir hoje, né? Já vou botar ele aqui. E pessoal, calma lá, eu tô vindo aqui do futuro, né? Essa parte tá editada porque eu tentei usar a memória RAM Fury Impact DDR5 aqui no Dell G15, tá? Infelizmente ele não reconheceu. Tentei usar em slots diferentes, tentei resetar BIOS e tal. Parece que a Fury Impact DDR5 realmente não funciona no Dell G15. Eu já tinha visto relatos da Fury Impact DDR5 não funcionar nos Dell G15 2022. 2023 também não foi reconhecido, tá? Curioso, porque o Fury Impact DDR4 funciona com todos os notebooks. Não vem nenhum notebook não aceitar a Fury Impact na tecnologia DDR4. Mas DDR5 realmente não funcionou aqui no Dell G15. Então, infelizmente, nós iremos utilizar o pente que a gente utilizava em todos os notebooks DDR5 antes, que era esse modelo da Samsung, tá? O problema é que ele se encontra no AliExpress, ele custa menos de $50, então ele vai continuar barato mesmo depois das novas leis de importação, ele custa tipo R$100 de vez em quando. Então, pro Dell G15, recomendo que você faça o upgrade com esse pente memória RAM DDR5 aqui da Samsung. Sempre tá na descrição dos meus vídeos, tá? Essa recomendação. Então, vou deixar na descrição desse vídeo também essa memória RAM. Então, ou você já compra ele com 16 GB originais, ou se não, compra esse DDR5 da Samsung para você ter 16 GB, né, em Dual Channel aqui no DDR5. Então, não recomendo a compra do Fury Impact, pelo menos na versão DDR5. De novo, Fury Impact DDR4 funciona com os notebooks que são DDR4 também, mas o DDR5 parece que tem algum tipo de incompatibilidade por enquanto, tá? O Samsung sim funcionou de boa. Então agora sim, volta aí pro vídeo. Não estranhe, tá? O vídeo eu tô falando como se fosse a Fury Impact, mas sabem que eu já troquei pro modelo da Samsung. E de resto eu acho que é isso, tá, pessoal? As ventoinhas aqui a gente vai ver depois se é boa ou não, mas parece ser ventoinhas grandes, sei lá. A gente vai ter que ver isso aí na prática, né? Bateria de 56 Wh na versão 3050, uma bateria um pouquinho menor do que a versão 4050, por exemplo, tá? De resto acho que não tem muito mais o que ver, ó. Aqui é a plaquinha Wi-Fi, são essas possibilidades de upgrade mesmo. 2 SSDs, 2 memória RAM DDR5 e é isso. Vou fechar esse notebook agora, conectar aqui a bateria de volta, que eu sempre esqueço. Bateria conectada. E agora é o seguinte, vamos desmontar o Dell G15 com a 4050 e ver se ele é igual? Vai ser a mesma coisa, tá? Vai ser speedrun, vai gente fazer rapidinho a versão 4050. Vamos ver se tem alguma diferença lá dentro. Eu acho que não, mas vamos dar uma olhada. Beleza, carcaça retirada aqui da versão 4050 e estamos exatamente na mesma estrutura, tá? Ele é exatamente igual, com a diferença de que nós estamos aqui com 2 pentes de RAM agora, né? São 2 pentes da Hynix também. Opa, esqueci aqui, ó.
Deixa eu só desconectar aqui a bateria antes. E bom, temos aqui 2 pentes de RAM dessa vez, tá? Porque a versão 4050 você não tem como comprar ele com apenas 8 GB. Então você é forçado a comprar já com 16 e vem com 2 pentes aqui da Hynix configurado, tá? Os 2 pentes de 4800 MHz DDR5 também. Tem também aqueles 2 slots naquele mesmo esquema, tem aqui a possibilidade de você mudar o pininho, né? Esse slot aqui tá vazio. O SSD original não sei se é o mesmo, vamos só dar uma conferida. Mas ele é 2230 e a diferença é que na versão 3050 ele veio com 256, né, 256 GB e aqui já vem com 512, né? Essa talvez seja a diferença, mas falando sobre marca, estamos também com o SSD da Kioxia Corporation. Então é o mesmo, só que aqui um pouco maior, de 512 GB. Sobre velocidades eu não sei, já a gente testa para ver se ele é Gen 4, se ele é Gen 3, né? Como é que vai ser a configuração dele, já deve ser Gen 4 já. Tem uma outra diferença também que não dá para ver aqui externamente, mas tá nas especificações da Dell, que assim, a versão 3050 ele ainda é resfriado por pasta térmica normal. Esse cara já é resfriado por metal líquido, tá? Por aquele galho 31, é o elemento 31 lá da Dell. O mesmo metal líquido utilizado nos Alienware é utilizado nesse Dell G15 também. Então talvez aqui a refrigeração dele esteja boa. Vamos ver, porque esses Intel de 13ª geração estão consumindo muita energia. Uma outra diferença com relação à versão 3050 é que aqui temos uma bateria maior, uma bateria de 86 Wh. Então aqui a duração de bateria vai ser bem maior do que a versão 3050, porque o conjunto de hardware é tudo igual, muda a placa de vídeo, né? Mas as 4050 estão até mais econômicas do que uma 3050 e temos uma bateria maior de 86 Wh. Aqui o Wi-Fi parece ser igual, tudo aqui parece ser igual mesmo, só muda a placa de vídeo, né? Que é o chip que está aqui, esse aqui é a placa de vídeo, se não me engano, do outro lado. Muda que já veio com 2 slots de RAM e muda a bateria também. Inclusive, é bem capaz de ser possível você tirar essa bateria desse Dell G15 4050 e botar na versão 3050, tá? Porque como a estrutura é a mesma, a placa-mãe é a mesma, eu imagino que dê para fazer esse tipo de upgrade sim. Mas enfim, aqui também foi um speedrun de desmontagem do Dell G15 4050, tadinha da 4050, né? Ela não tá tendo muita atenção, porque a gente tá testando tudo primeiro na 3050 para depois fazer o speedrun aqui na 4050, mas é que elas são iguais. Nos testes, aí sim a gente vai ter que fazer coisas diferentes. E agora é o seguinte, eu vou montar aqui os notebooks de volta, vou atualizar drivers, instalar o Windows tudo certinho e aí eu volto pra gente fazer alguns testes e ver como é que tá esse processador, testar um Cinebench pra ver se ele tá forte ou não, qual é o nível dele, né? A gente nunca testou um HX aqui no canal ainda, quer dizer, testamos, mas foi um i9, nem conta. Vamos testar um i5 HX pra ver como é que ele tá saindo e vamos botar esses caras pra testar também, né? Vamos testar um jogo na 3050 de 6 GB pra ver se ela tá melhor que uma 3050 normal ou tipo, dá na mesma, que existe essa possibilidade. E vamos testar essa 4050 também pra ver se ela tá tão forte quanto a 4050 do Nitro, que apesar do Nitro custar bem caro, a 4050 dele tava bem interessante. Vamos ver se isso se mantém nesse Dell G15 aqui também. Então, deixa eu só preparar tudo. Pra mim vai levar o dia inteiro, pra vocês vai levar mais ou menos uns 3 segundos e aí eu já volto pra gente testar. E bom pessoal, é o seguinte, já estamos de volta aqui com o Dell G15 configurado, tá? Vou utilizar um dos Dell G15 para usar como exemplo aqui, para mostrar alguns testes que a gente fez, tá? E vale a pena lembrar que os dois modelos são idênticos, tá? O mesmo processador, estão com a mesma quantidade de memória RAM, SSDs vocês vão ver que, apesar de serem tamanhos diferentes, eles estão de mesma tecnologia, o que muda é só a placa de vídeo. Quando chegar na placa de vídeo, vocês vão ver que os testes vão ficar um pouquinho diferentes. Mas ó, vocês já estão vendo aqui a tela do Dell G15, inclusive o wallpaper que vem neles é o mesmo wallpaper que já vem no Dell G15 tradicional, infelizmente, né? E vamos fazer aqui no nosso caminho padrão, vamos abrir aqui o gerenciador de tarefas, né, para ver os componentes e ir mostrando os testes que a gente fez enquanto isso. Vamos começar então falando sobre o processador desse notebook. Ele tem aqui o i5 13450HX, tá? Ambas as versões, tanto a versão 3050 quanto a versão 4050, você consegue configurar com esse 5 aqui. Dá também para você comprar na versão i7. A versão i7 vai ser mais forte. E a diferença é que se você configurar como i7 na versão com RTX 4050, ele também vem com uma tela melhor. Vocês vão ver que a tela que tá nesse cara aqui é uma tela mais básica. Esse 5 aqui é um processador 1016, então 10 núcleos, 16 threads, tá legal? É assim que ele tá configurado. E se a gente pegar aqui o nosso teste no Cinebench, inclusive aqui eu já gerei uma tabelinha pra gente ver se ele tá forte ou não, né? Ambos os Dell G15, tanto a versão 4050 como a versão 3050, eles pegaram pontuações basicamente idênticas, né? Ficou aqui um em cima do outro. Teve uma leve variaçãozinha, mas é uma variação normal. E pegaram aqui 16.205 pontos, 16.116 pontos mais ou menos, né? E essa pontuação é mais ou menos igual a um i7 12700H básico, tá? Pra vocês terem uma noção, ele tá um pouquinho abaixo desse cara aqui em cima, que é justamente o Dell G15 5520, com i7 12700H em uma 3060. Então dá para dizer que esse 5 chegou no i7 12700H do Dell G15, mas com um pequeno asterisco aí, porque, bom, existe 12700H aqui em cima também, ó. O nosso recorde, né, dos 12700H
foi 18 mil pontos, que foi do Helios 300 importado. Então saiba que esse i5 ele tá bem forte, tá melhor que os i5 12500H, ó, que eles ficam mais aqui para baixo, quer ver? Ó, o do Nitro, por exemplo, né, o máximo que pegou aqui foi 14.557, o do próprio Dell G15 é esse aqui, ó, chegou a pegar 13.443. Então, realmente esse novo i5 tá mais forte, tá entre os i7 12700H medianos, mas não chega a ser os 12700H realmente fortes, como é o caso do Helios, como é o caso do Zephyrus, né, do próprio Legion 5i, esses processadores ainda estão mais fortes. Por mais que essa versão aqui seja HX, e vale a pena lembrar que o Cinebench Multicore é um teste que testa todos os núcleos e simboliza mais uma aplicação de produtividade, né? Uma diferença dos HX em comparação com os processadores H, que eram os anteriores, é que os HX agora têm mais cache, eles têm mais tecnologias ali que talvez melhorem a performance em jogos e não só em testes sintéticos, que é o caso aqui do Multicore, tá? No Multicore, eu vou te falar até que eu esperava um pouquinho mais desse processador, mas tá bom, ruim ele não tá não. Isso no Cinebench Multicore. Vindo para o Single Core, aí os resultados aqui vocês podem ver que tem uma grande distância entre eles, tá? Isso aqui pode ter sido variação, porque por mais que na tabela pareça, né, que eles estão muito longe um do outro, a versão com 4050 pegou 1704, inclusive foi a que menos pegou uma pontuação, e a versão com a 3050 pegou 1747. Foi uns 40 pontos só de variação, é pouca coisa, né? Então pode ter sido uma variação normal isso aqui. Eles ainda continuam nesse bolo aqui dos 1700 mais ou menos, né? Que é basicamente o mesmo bolo também dos i7 12700H. O próprio i5, né, 12500 também ficava mais ou menos nesse bolo. Então em single core não tivemos uma grande evolução não, tá? Estamos aqui ainda no bolo da geração passada, pelo menos nesses dois notebooks, nesses dois Dell G15. Então pessoal, de processador, estamos bem servidos, mas bom, não chega a bater recorde nenhum, tá? Ele só tá bom mesmo, mas recorde não chegou a bater não. Memória RAM, ambos estão configurados com 16 GB DDR5, tá? No caso da versão com a 4050 já veio com 16. No caso da versão com a 3050 que tá ali atrás, a gente fez o upgrade para ele ficar com 16 porque ele vem originalmente com 8 na versão mais barata, mas você pode configurar para ele já vir com 16 de fábrica, né? Operando aqui a 4.800 MHz, que não tem muito o que falar. É a memória RAM dele, não tá roubando nada para a placa de vídeo integrada aparentemente, talvez uns 300 MB aqui, mas tá tranquilo. Vindo para o SSD, uma das diferenças desse Dell G15 4050 com relação ao 3050 que tá ali atrás é que esse aqui já vem com 512 GB, tá? O Dell G15 com 3050, a versão mais barata, dá para configurar ele com 256, apesar de que eu acho pouco, tá? 256 você vai precisar fazer algum upgrade lá. 512 eu já acho uma quantidade mais aceitável, mas hoje em dia a galera tá substituindo tudo e botando 1 TB de SSD. Falando de SSD, tenho aqui um recado muito importante para falar para vocês, que é o seguinte: vocês viram que esses novos Dell G15, eles estão vindo com 2 slots para SSD, um tá ocupado pelo original e tem um segundo slot livre para você colocar um segundo SSD. Só um aviso, antes de vocês fazerem o upgrade, ou antes, se vocês comprarem o Dell G15, né? Antes de vocês colocarem um SSD no slot secundário, se vocês somente colocarem um SSD lá, o Dell G15 não vai funcionar. Pelo menos eu tentei aqui e ele ficou dando tela azul na hora que eu fiz um upgrade de SSD. Por quê? Porque se você entrar na BIOS do Dell G15, tanto na versão 4050 como na versão 3050, você vai reparar na parte de storage que ele está configurado para fazer RAID 0 no SSD. Não sei porque ele veio configurado dessa forma, e para você colocar um SSD secundário, você tem que tirar do RAID 0 e botar ele no modo NVMe comum. O problema é que na hora que você coloca ele no NVMe comum, ele para de dar boot no Windows, porque parece que o Windows aqui foi instalado já com ele configurado no modo RAID 0. Resumindo a história toda, se você quiser colocar mais um SSD nesse Note, você pode, tá? Ele suporta sim, mas você vai ter que ir na BIOS, tirar do modo RAID 0 e colocar no modo NVMe normal. Isso vai exigir que você formate também o seu notebook e instale o Windows do zero já utilizando o modo NVMe normal. Só que veio cagada na parte de configuração. Você vai ter que formatar o teu Windows se você quiser utilizar um SSD secundário. Não é simplesmente plugar ele ali. Então uma mancada aí da Dell. Já vou avisando vocês, se compraram o Dell G15, que vocês terão essa dificuldade muito provavelmente. Ou eu tive azar dos meus dois Dell G15 terem vindo configurados aí como RAID 0 na BIOS. E bom pessoal, só uma correção, tô gravando esse vídeo depois de um tempinho, tá? Porque é o seguinte, eu tinha falado que para você utilizar um segundo SSD no G15, você teria que formatar ele, né? Porque ele vem configurado como RAID 0 e realmente isso é um problema, ele realmente vem configurado como RAID 0, mas um inscrito nosso, o Gabriel, ele descobriu uma forma de você conseguir utilizar um segundo SSD sem precisar formatar o teu Note, né? Para você fazer isso, tem que fazer alguns passos ali, que é entrar no Windows no modo de segurança e tal. Então ele elaborou um PDF, tá? Com passo a passo, é bem simples, acho que em 10 minutinhos vocês conseguem seguir esse passo a passo. Eu vou deixar o link desse PDF aqui na descrição, para caso você queira colocar um SSD a mais aqui no Dell G15, tá? Teoricamente você não vai precisar formatar ele não. Ele realmente vem configurado de uma forma meio
né, complicada para nós, porque ele vem configurado como RAID, mas dá para resolver de forma fácil, é só seguir o PDF que o Gabriel disponibiliza pra gente. Inclusive, Gabriel, muito obrigado aí pela sua força aí, pelo seu trampo de ter criado esse passo a passo pra galera, fechou? Agora, vamos voltar pro review. Continuando aqui sobre os SSDs, pessoal, a gente também fez alguns testes do SSD, então esse aqui é o SSD da 3050, tá? Pode ver que ele é Gen 3, tá? Velocidade boa, mas Gen 3, não é Gen 4. E esse aqui é o teste do SSD da 4050, também Gen 3, tá? Velocidade aqui até pegou um pouquinho menos de leitura, mas enfim, né? Aqui estamos todos capados na geração 3. Infelizmente, não cheguei a testar um Gen 4 ainda para ver se ele suporta ou não, e isso vai ficar pro review, fechou? O original que vem é um SSD básico. Lembrando que na 4050 é 512, 3050 é 256. O USB não importa, porque é o meu SSD externo que a gente vai utilizar. Placa Wi-Fi é aquele padrão, a X201 que a gente vê em todos os notebooks. Placa de vídeo integrada, vocês estão vendo que está em 0%, né? Por quê? Porque esses novos Dell G15, e aí uma correção com a informação que a gente tinha antes, né? A gente achava que eles teriam Advanced Optimus. Não. Nenhum dos dois Dell G15, nem 3050, nem 4050 com i5 tem Advanced Optimus, tá? Eles têm Mux Switch, isso é configurável na BIOS, então você consegue desabilitar o Optimus lá na BIOS para você não sofrer o gargalo da placa de vídeo integrada, mas você não tem o Advanced Optimus que faria isso de forma automática para você. Você vai ter que manualmente entrar na BIOS e desabilitar ali o Optimus, se você quiser, né, desabilitar a placa de vídeo integrada para ter mais performance no Note. Lembrando que se você fizer isso, você vai fazer um notebook gastar mais bateria também. Então é uma escolha sua se você quer fazer ou não. Tanto na versão 3050 ou na 4050 eles têm o Mux Switch. A única versão desses novos Dell G15 que vai ter Advanced Optimus é a versão com o i7 do 13650HX. Na versão i7, que já vem com uma tela de 165 Hz, lá sim eles têm Advanced Optimus, tá? Nas versões i5 não tem Advanced Optimus, apenas Mux Switch, e ele está configurado aqui, a gente desabilitou, né, a placa de vídeo integrada, por isso que ela está com 0% de uso aqui. Sobre placa de vídeo, o modelo que eu estou utilizando aqui como exemplo é o Dell G15 com a 4050, tá? 6 GB de VRAM. Se a gente está aqui no painel de controle da NVIDIA e entrarmos aqui nas especificações da placa de vídeo, a gente vai ver que ela pode consumir, né, até 140 watts, ela não vai chegar a isso. Essas novas RTX 4000 ficam na faixa dos seus 100 watts mais ou menos. Tá aqui, ó, não tem Advanced Optimus e o resto das informações mais técnicas, né? Mas eu também tirei uma print do painel de controle da 3050. Aqui vocês podem ver que é uma 3050 de 6 GB também, tá? Então, confirmando, estamos com 6 GB de VRAM lá no Dell G15 com 3050. Estamos com 95 watts de potência máxima, igual eram as 3050s normais. Então, questão de power na 3050 não mudou, continua a mesma coisa. Mudou, né, o fato de ter 6 GB de VRAM. E o chip gráfico parece estar um pouco mais forte também. Tanto que eu fiz um teste que eu nunca faço em unboxing, mas nesse aqui eu precisei fazer, até porque são dois notebooks ao mesmo tempo, então não vai estar para ficar jogando nos dois, né? Então eu fiz um teste para mostrar para vocês o resultado no Red Dead Redemption 2, tá? Fiz o teste já nos dois notebooks. Essa primeira barrinha amarela de baixo é o Dell G15 com a 3056 GB e a barrinha de cima é com a 4050. Vamos começar falando sobre a 3050 de 6 GB? Pessoal, pegamos 70 frames por segundo de média no Red Dead, tá? A gente configura ele, isso aqui é como se fosse o alto. A gente configura do nosso jeito, a gente configura todos os notebooks da mesma forma. E pegamos 70 frames por segundo, o que me surpreendeu muito. Eu tava na dúvida se essa 3050 nova do Dell G15 seria melhor que uma 3050 normal ou só teria mais VRAM. E sim, ela tá melhor, tanto que pegou 70 frames por segundo aqui no Red Dead, sendo que as 3050 ficava aqui nas faixas dos seus 51, 61, 63, 64, né? É um salto relativamente grande de 64 aqui, que foi o Nitro que pegou, para 70 do Dell G15, né? Se a gente comparar com o Dell G15 do ano passado, foi de 61 para 70, né? Claro, ele não chegou no nível de umas 3060, não. Aqui é realmente como se fosse uma 3050 Ti, né? Além de que também tem 6 GB de VRAM. Apesar de que no Red Dead VRAM não importa muito, tá? 4 GB de VRAM já era o suficiente para ele. Mas isso me animou muito porque realmente estamos com uma placa de vídeo um pouquinho melhor, não é só mais VRAM que temos, ela subiu um pouquinho de categoria também, tá? Indo agora para 4050, que é o resultado, né, desse aqui que eu tô usando aqui agora, 4050 de 6 GB. O resultado dele foi bem parecido com o resultado do Nitro 5 também, que é essa pontuação aqui embaixo, 93 do Nitro 5 com uma 4050 e 94 a 4050 desse Dell G15. Então, pô, ficou legal também, né? O Nitro 5 custa 12 mil reais, esse Dell G15 custa metade do preço. E 94 frames por segundo, ele tá no bolo das 3060, tá? Tá um pouco atrás da melhor 3060 possível, que é o do Legion, que aí pegou 102,
mas tá na média entre outras 3060. O que a gente tava falando aqui, deve ter saído vídeo aqui no canal recentemente da gente falando que essas 4050 parecem estar mais ou menos no mesmo nível de uma 3060 mediana, tá? Não é a melhor 3060, mas tá ali no mesmo nível. Mas tem o DLSS 3. No caso do Red Dead, ele não tem o frame generation, então a gente não tem como pegar mais que 94 frames por segundo de média. Mas já a gente vai testar um jogo para testar esse frame generation do Dell G15, tá? Mas só confirmando então que essa 4050 realmente vai ficar empatado com os 3060, inclusive ficou 1 FPS abaixo da 3060 do próprio Dell G15 2022, né? O Dell G15 com Ryzen 7 6800H e uma 3060 pega 95 frames por segundo. Esse novo Dell G15 com 4050 pegou 94, 1 FPS atrás, né? Então já respondendo a pergunta de vocês, perguntando, pô, esse Dell G15 com 4050 tá mais forte ou mais fraco que o próprio Dell G15 com a 3060? Tá igual aparentemente, só que esse novo já tem a possibilidade de você utilizar o DLSS 3 para ganhar um pouquinho mais de FPS em alguns jogos. Enfim, resultados animadores. Vamos testar já um joguinho, né, ao vivo aqui para ver temperatura, barulho e tudo mais, mas antes de ir pro teste dos jogos, faltou falar sobre algumas coisas ainda, como por exemplo, tela, tá? É um ponto já negativo desses novos Dell G15. As versões i5 continuam com uma tela básica, então uma tela de 120 Hz, tela Full HD e é uma tela 250 nits, 45% NTSC na questão de cores, tá? Então é uma tela básica, igual aos Dell G15 com 3050 do ano passado. Não esperem muita coisa dessa tela, não é ruim, mas ela também não vai ser tão boa quanto a tela do Dell G15 que tem a 3060, que já é tela 100% sRGB. E claro, muita gente está curiosa para conhecer como é que tá o novo Alienware Command Center, o software aqui dos Dell G15, porque vocês sabem que a gente batia muito do Alienware Command Center do ano passado. Era meio ruim de usar e era muito bugado. Não sei se está bugado esse novo aqui, porque estamos com ele apenas há um dia, então não deu tempo de bugar ainda, mas ele tá bonito, tá? Esse aqui é o novo Alienware Command Center. Aqui temos já o notebook, né? Aqui, inclusive, quando você clica no notebook, ele já vem para configurar a parte RGB, que no caso dele é só o teclado. Temos aqui os modos de desempenho, ó, se ele tá na bateria, se ele tá no modo silencioso, equilibrado e desempenho. Aqui ele até avisa no modo desempenho, né, que isso pode reduzir a estabilidade do sistema, causar falha do processador por conta de superaquecimento e tudo mais. Ele avisa aqui, no modo desempenho você vai estressar mais o notebook, mas você vai ter mais performance, né? E temos aqui alguns atalhos para os jogos mais recentes. Indo aqui para a segunda aba, temos aqui de forma mais detalhada algumas coisas sobre monitoramento, para a gente ver questão de hardware, os modos de desempenho aqui em cima, tá? E se clicar na setinha, ele tem um modo personalizado, que é interessante, porque aqui ele te permite fazer algumas configurações mais avançadas no processador, ó. Nesse visão geral da CPU, se você clicar aqui em exibição avançada, você pode aumentar a tensão se você quiser, diminuir a frequência, né, que seria o underclock, caso você ache que esse notebook está esquentando demais. Então ele tem aqui um certo nível de controle das partes mais técnicas. Eu particularmente não vou mexer nisso, tá? O teste que a gente vai fazer vai ser ou com ele no modo desempenho, que eu deixaria ele normalmente, tá? Mas esse notebook tem um atalho no teclado que é o FN F9, que ele ativa o modo G. Ó, eu vou ativar agora. Modo G ativado, aqui ó, ele já ativou, ó, o desempenho é definido como turbo no modo tecla G. Nesse momento ele habilitou o modo G e aí as ventoinhas vão começar a fazer mais barulho, porque automaticamente no modo G as ventoinhas vão pro máximo, né? Eu vou até tirar o filtro de ruído para vocês verem como é que tá aqui agora. Ó, nesse momento vocês estão me ouvindo junto com a ventoinha aqui do notebook e por mais que vocês estejam ouvindo a ventoinha, o modo G dele, que é o modo turbo, é bem de boa, tá? Nem se compara com o modo G de um Nitro, de um Triton, um Helios, né? Que é muito barulhento. O modo G dele faz pegar 55 decibéis. 55 decibéis, pessoal, é barulho normal, tá? Tipo, bem silencioso. Uma das vantagens da G15 é que mesmo no modo turbo, ele continua sendo um notebook não tão barulhento. Você ouve as ventoinhas, óbvio, mas não chega a incomodar como incomoda num Helios ou no Nitro da vida. A gente vai testar tudo no modo G, mas por enquanto eu vou tirar, porque, bom, não precisamos para mostrar o resto das coisas aqui, né? E no Alienware Command Center você também tem como configurar o LED do teclado, no caso da versão com a 4050, tá? No caso da versão com a 3050, o teclado é laranja e acabou, você não pode fazer nada. No caso da 4050, é um teclado de 4 zonas, tem essas 4 zonas aqui, e você pode configurar elas individualmente, né? Por exemplo, eu configurei para essas 3 zonas ficarem na cor azul, e na última zona, que é a parte do numpad, né, essa aqui, eu configurei na cor rosa. Então eu deixei ele meio personalizado dessa forma, mas sei lá, você pode mudar, né? Se vamos supor que essa zona aqui você quer que seja verde. Então você pode ir mudando aqui as cores, né, das zonas da forma que você preferir, assim como também tem alguns efeitos RGB, que seria, sei lá, o modo arco-íris, que ele fica alternando as cores, tem o modo espectro também, que ele vai trocando as cores de tempos em tempos, né? Então temos aqui um certo nível de personalização. Eu vou utilizar dessa forma que é a forma que eu acho que ficou mais bonito. Aqui são os jogos, né? Ele fala que tem o som Dolby Atmos, ele é compatível, e acho que é isso. Aqui no
no software, acabou. Por enquanto não bugou comigo, tá? Ele tá funcionando perfeitamente, o visual tá muito bom. É uma evolução com relação ao software da geração passada. Agora vamos ver depois de um tempo utilizando, depois do feedback da comunidade para ver se continua bugado ou não. Eu acho que aqui acabou. Para finalizar o vídeo, vamos rodar aqui um Cyberpunk 2077 para ver como é que esses notebooks estão se saindo na prática, né? Principalmente temperatura, ver barulho e também testar o Frame Generation no caso da RTX 4050. Mas eu vou desligar o 4050 aqui agora. Vamos começar os testes com o Dell G15 com a 3050 no Cyberpunk 2077 para ver se ele está esquentando muito. E bom, pessoal, é o seguinte, estamos aqui agora dentro do Dell G15 com a RTX 3050, tá? Eu estou regravando essa parte na realidade, eu tinha gravado já um teste antes e o Dell G15 ele foi bem de performance, mas ele foi meio mal na questão de temperatura, ele estava esquentando muito, só que retestando, eu acho que na hora que eu testei pela primeira vez, ele devia estar baixando alguma coisa em segundo plano, por isso que ele estava esquentando, porque se a gente entrar agora e olhar as partes técnicas ali do jogo, vocês vão ver que esse Dell G15 agora, com ele depois de atualizado, né? Depois de ter testado algumas vezes, ele tá com uma temperatura muito boa na realidade. Tomei uma pancada aqui do cara. Mas vamos lá. Esse Dell G15 tá configurado da seguinte forma, tá? Aqui em gráfico, tá no baixo. A gente puxar tudo aqui, ó. Tá no baixo, algumas coisas no médio, né? Mas é o preset do baixo, basicamente. Estamos sem DLSS, sem FSR também. Aqui em vídeo estamos agora em Full HD, beleza? E no baixo, normalmente, uma RTX 3050 comum pega seus 55 frames por segundo de média, que foi o que outros notebooks com 3050 chegaram a pegar. Esse cara tá pegando uma média bem maior. Vocês estão vendo aí que estamos na média dos seus 70 frames por segundo, né? Então, comprovando que essa 3050 não tá só com mais VRAM. Ela também tá mais forte do que a 3050 normal, até porque esse jogo, o Cyberpunk, ele não, no baixo, né, ele não consome tanta VRAM. É só olhar ali o tanto de VRAM que está sendo utilizada dessa 3050, tá sendo utilizado 4.4 GB só, né, sendo que ele tem 6, então não é a VRAM que tá fazendo diferença aqui no Cyberpunk, e sim o poder do chip gráfico e também processador. Vocês conseguem ver que o processador tá em 100% de uso, 101, ele passa de 100% de vez em quando, né, então o processador tá dando uma força boa, porque esses novos Intel HX, eles estão com mais cache, eles estão mais fortes, né? E talvez por conta disso que esteja entregando aí uma performance um pouquinho maior do que os outros notebooks que a gente testou com 3050, que costuma ser i5 básico, né? O i5 12500H. E talvez por isso que ele esteja entregando uma performance um pouquinho maior do que os outros 3050. Só que o que realmente está surpreendendo, beleza, a performance realmente está muito interessante. Agora, a temperatura desse novo Dell G15, lembrando que a versão 3050 não é resfriada por metal líquido, tá? Apenas pasta térmica normal, mas vocês estão vendo que, cara, tá menos de 80 graus no processador, 70 graus na placa de vídeo e tem mais. Eu nem sequer tô utilizando o modo G. Deixa eu ver quanto de barulho que ele tá fazendo agora. Ó, nesse momento aqui, ele tá fazendo 50 decibéis de barulho, o que é muito silencioso. Então ele tá bem tranquilo, justamente porque os componentes aqui não estão esquentando, né? Não tá exigindo que o notebook faça um barulho a mais. Só que eu não tô testando ele no modo G, né? Ele tá sem o modo G, que o modo G, teoricamente, era pra te dar mais performance e vai aumentar também as ventoinhas, mas ó, vamos lá. Sem modo G, tá pegando ali seus 78, 80 frames por segundo, né? Eu vou habilitar em 3, 2, 1. Habilitei o modo G, apareceu ali. Apareceu que tá desativada, mas o Alienware Command Center ele é bugado, ele inverte, né? Agora o barulho do notebook tá bem mais alto, mas vocês podem ver que, cara, de performance a gente não ganha nada. Continua nos seus 80 frames por segundo. E isso não acontece, não tá acontecendo só agora. A gente fez uma live testando já esse Note, né? Tô regravando depois de ter feito a live. E o modo G realmente não ajudou em nenhum jogo. O modo G ele só aumenta a velocidade das ventoinhas e agora, ó. E agora ele subiu para 55 decibéis, o que não é muito alto não, é bem tranquilo, mas assim, já que o modo G não fez diferença e nem sequer ficou mais gelado o Note, não fez diferença nenhuma, eu tiraria, então, ó, desativei o modo G, porque você vai ter a mesma performance do que utilizando ele e você não vai se incomodar com o barulho das ventoinhas, né? Sem o modo G, esse notebook fica muito bom, porque fica silencioso, sem esquentar, mesmo tendo o seu processador consumindo ali seus 50, eu vi ele ali batendo 60 watts de vez em quando, e a placa de vídeo 3050 tá batendo seus 90 watts de consumo. Então, cara, bem legal. A conclusão, por enquanto, testando o Red Dead, testando o Cyberpunk nessa 3050, é que ela está sim mais forte que uma 3050 normal. Quero fazer um vídeo, inclusive, comparando mais jogos para ver em quais situações ela está mais forte, né? E o Dell G15 não está esquentando, ainda bem. Nós fizemos uma live testando mais jogos nesse cara, inclusive, se quiser dar uma olhada, né? Só dar uma olhada no histórico do canal. E ele não esquentou em basicamente nenhum jogo. Ele realmente está com um sistema de refrigeração bem bom. Não só o sistema de refrigeração, mas o método como ele foi configurado. Porque se você ver também, se você for mais técnico e mais crítico, você vai reparar que
que ele não tá esquentando muito, mas o clock dele também não tá muito alto, né? O processador fica nos seus 3.6 GHz, ele não fica 4.5, que é onde ele poderia chegar, então talvez por isso que ele não tá esquentando tanto, mas o que importa é que ele está entregando uma boa performance, né? No caso, 70 frames por segundo no baixo, coisa que outros notebooks pegariam 55 só, utilizando uma 3050 normal. Então acho que aqui já deu para ter uma noção como é que o Dell G15 com a 3050 tá funcionando. Vamos agora pro Dell G15 com a 4050 e ver como é que ele tá desempenhando então, porque gostei aqui do desempenho da 3050. Vamos ver na versão mais cara. E bom, pessoal, é o seguinte, agora estamos aqui no G15 com a 4050, tá? No Cyberpunk no Ultra. Então, se a gente pegar aqui as configurações gráficas, né? Ó, estamos aqui no Ultra, só que a gente tira o FSR e o resto das configurações, vocês estão vendo aqui como é que fica, tá? Descobrimos um bug no Cyberpunk, inclusive, que se a gente configurar só dessa forma e aplicar e voltar pro jogo, vocês vão ver que a gente vai pegar uma performance muito boa aqui, ó. Estamos nos 70, 66 frames por segundo, né? Mas por seus 70 frames por segundo, que é a mesma taxa de frames que um Nitro, por exemplo, o Nitro 16 com uma 4050 também estava pegando. Só que tá errado a forma como a gente testava o Cyberpunk, porque ele é todo bugado. Na realidade, a gente configurou ele no Ultra e tirou o FSR, mas por algum motivo ele não tira o FSR de verdade. Então esses 70 frames por segundo que a gente tá vendo aqui, ó, ele tá usando FSR. Depois a gente vai ter que até retestar o Nitro 5, tá? Porque para tirar FSR, a gente tem que vir com o DLSS aqui, aplicar o DLSS, tirar o DLSS, e agora sim, essa é a performance real aqui dessa RTX 4050, tá? Mais nos seus 50, 55 frames por segundo, tá? Que aí é equivalente realmente a uma RTX 3060 de um Triton da vida, né? Uma 3060 mediana. Melhor 3060 que a gente testou foi do Helios, por exemplo, que pega mais que isso, fica mais nos seus 65 frames por segundo. Aqui a gente tá mais para os seus 50 frames por segundo, mais ou menos, que é equivalente também a uma 3060, mas uma 3060 mais básica. Primeira coisa, ali atrás chegou a bater uns 90 graus de temperatura, né? Mas estamos aqui a mais ou menos 75, 80 graus. Então, de novo, mais um Dell G15 que está muito bem na questão de refrigeração. Lembrando que esse Dell G15 com 4050 ele já é resfriado por metal líquido, né? Então aqui nós já temos um resfriamento mais potente, tanto que se você olhar o consumo do processador, esse cara tá consumindo mais do que o Dell G15 com a 3050, apesar de ser o mesmo processador, né? Esse cara aqui tá batendo 70 ou 90 watts de consumo de vez em quando, então ele tá consumindo mais. Só o clock que a gente achou meio estranho. O clock realmente está um pouco baixo, né? Tá os seus 2.5, 3 GHz. O clock aqui tá um pouco baixo, mais baixo do que a gente estava esperando de um i5 de 13ª. Imaginei que ia ficar mais perto dos seus 3.6/4, igual no Dell G15 com a 3050. Então aqui a gente está consumindo mais, mas com clock mais baixo no final das contas, né? 4050, super tranquila, 75 graus ali, clock da 4050 tá bom. E o consumo, vocês estão vendo que essa 4050, apesar dela prometer chegar a 140 watts, ela não chega, né? Ela fica aí nos seus 89, 90 watts mais ou menos, né? Raramente ele vai subir muito disso, porque é uma das vantagens dessa nova RTX 4000 é que elas consomem menos de fato. Então, olhando aqui a performance dele bruta, sem utilizar nenhuma tecnologia, ele tá até um pouco abaixo das 3060 nesse jogo, né? As 3060 costumam pegar uma média um pouquinho maior, só que aí que vem a grande mágica, né? De você pegar aqui e você poder habilitar o Frame Generation. Ele vai habilitar o DLSS junto, então vamos aplicar primeiro. Vamos tirar o DLSS, que a gente não quer que o DLSS influencie, tá? Na nossa performance, a gente quer só o Frame Generation. E voltando aqui pro jogo, agora sim a gente já fica numa taxa mais confortável. Estamos aqui nos seus 70 frames por segundo, o que é um resultado melhor do que as 3060. Um pouco melhor, para falar a verdade, né? Teve 3060 que pegou 65 frames por segundo de média. Aqui a gente tá um pouquinho melhor, mas em jogos que tiver o DLSS 3 você vai ter essa folguinha a mais. No caso do Cyberpunk, a gente nem ganhou tanta performance assim, porque eu acho que a placa de vídeo já estava tão esgoelada que ela não consegue gerar esses frames artificiais, não consegue gerar muitos frames, né? Vai ter jogos onde o Frame Generation vai fazer mais diferença, o que não está sendo o caso aqui no Cyberpunk. As temperaturas aqui continuam tranquilas, né? O clock do processador parece até um pouquinho mais alto depois que a gente habilitou o Frame Generation, mas ainda assim tá meio baixo. E o consumo do processador tá surreal, né? É um consumo muito grande. Processadores que consomem aí seus 70, 80 watts costumam esquentar mais. Consumindo aí tudo isso que ele tá consumindo, mantendo os seus 80 graus, a temperatura tá tranquila aqui, da forma como a gente tá testando. Outra coisa, estamos sem o modo G nesse momento. Então, se a gente ver o barulho aqui dessa versão com a 4050, tá pegando os seus 53 decibéis de barulho, um pouquinho mais barulhento do que a versão com a 3050. E vamos habilitar então o modo G. O modo G habilitado, ele fala que está desativado porque ele é bugado. Mas com o modo G habilitado, pode ver que ele não muda de novo a performance, não muda nada
questão de consumo, né? A média vai continuar sendo os seus 70 frames por segundo aqui, a maior parte do tempo que ele tá pegando, só que o barulho muda muito aqui também. Ó, aqui já sobe para 64 decibéis de barulho, tá? Então, aqui, diferente da versão 4050, que sobe de 50 para 55, aqui nós subimos de 53 para 64. É um barulho que já começa a incomodar. E se a gente tirar o modo G, de novo, quase que não faz diferença nenhuma na performance. Então, seria assim a melhor forma de você jogar nesse Note aqui. No final das contas, pessoal, eu acho que aqui no Cyberpunk 2077, essa 4050 vai causar bastante dúvida, porque assim, ela não tá muito melhor que uma 3060, mesmo usando o Frame Generation no caso desse jogo, né? A gente tem que testar mais jogos, porque tem jogo onde o Frame Generation vai fazer mais diferença sim. Eu falo isso com base no que a gente viu no Nitro 16, que lá a gente viu que teve jogos que o Frame Generation fez mais diferença do que outros, né? Cyberpunk é um dos jogos onde o Frame Generation não salva tanto quando a sua placa de vídeo já tá bem esgoelada. Mas vamos deixar esses outros jogos para outro vídeo, porque esse vídeo aqui já está ficando gigantesco, né? Deve ter passado aí das suas meia hora de duração, é basicamente um vídeo longa-metragem, né? E é o seguinte, hoje nós testamos aqui só o Red Dead, Cinebench e o Cyberpunk. A gente vai testar muito mais jogos, provavelmente já rolou a live de testes, tanto da versão 4050 como da versão 3050 também. Dá uma olhada aí no histórico do canal para vocês verem mais testes, e mais pra frente a gente faz um vídeo de review completo desse cara, testando ainda mais jogos para tentar entender como é que ele tá no final das contas, né? Em resumo, o que eu posso falar para vocês das minhas primeiras impressões é que, bom, o Dell G15 com a 3050 de 6 GB pode ir nele sem medo nenhum. Tá melhor do que a 3050 normal de um Nitro, de um Game 3, do próprio Dell G15, de um TUF, né? E ele não tá mais caro, então assim, meio que não tem muito motivo para você não comprar o Dell G15 com a 3050 de 6 GB. Eu nem consegui encontrar muito ponto negativo. O maior ponto negativo é aquele BOzinho do SSD, que você vai ter que fazer um procedimentozinho para adicionar o segundo SSD, mas é possível, né? Não é muito difícil você fazer isso, então nem sei se é considerado tanto um ponto negativo, mais uma falta de atenção da Dell, eu acho. Já da versão com a 4050, aí eu acho que os questionamentos ficam um pouquinho mais evidentes, né? Porque aqui nós estamos numa placa de vídeo que tá basicamente no mesmo nível de uma 3060, só que ele vai ter o Frame Generation, né? O DLSS 3, que em alguns jogos pode dar muita performance, em outros jogos não vai fazer tanta diferença. No caso do Cyberpunk, ele salvou a performance desse cara, mas não chegou a trazer grandes performances, grandes evoluções, pelo menos não no nosso teste. O ponto é que o preço dele também tá muito competitivo, né? É a 3050 mais barata do Brasil, ficando mais barata até do que modelos com 3060. Então, no final das contas, essa 4050 promete bastante, e eu acho sim que ele tem grande chance de substituir os modelos com 3060, mas nesse caso nós temos que testar mais jogos para ter essa certeza. No caso da versão com a 3050, nem preciso mais testar, já posso falar que ele é uma escolha certeira. Aqui a gente precisa testar para fazer uma conclusão um pouquinho mais concreta. Mas é isso, comenta aí o que vocês acharam, pessoal, desses novos Dell G15, se vocês compraram, se vocês comprariam também, né? Não se esquece, se vocês curtiram esse vídeo, não se esquece de deixar seu gostei, porque deu mó trabalhão. Eu tive que regravar esse vídeo umas 3 vezes, consertando informações que a gente foi descobrindo aí ao decorrer do caminho, né? Então não se esquece, deixa aí o seu gostei, e se você quer acompanhar os próximos conteúdos desses Dell G15, se inscreve aqui no canal que ainda vai ter, já teve, né? Live de testes, vai ter vídeo de review e vai ter vídeo também comparando essas placas de vídeo aí, vendo qual foi a evolução delas, fechou? Mas eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido e até o próximo vídeo então. Até mais, valeu!